Olá, que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Edição de 1 de junho de 2025, 18h30. Vamos ver o que temos nessa edição. Olha, começando com notícia que mexe no bolso e na segurança, né? A Anatel andou oficializando forte uns marketplaces gigantes aí. Como foi isso? Foi uma operação grande, sim. O Tecnoblog trouxe os detalhes. A Anatel, ela lacrou mais de 3.000 produtos eletrônicos que não tinham homologação. 3.000? Nossa! E onde foi isso? Em armazéns da Amazon, do Mercado Livre e da Shopee. Aconteceu em 6 estados diferentes. Parece que a maior parte, assim, quase tudo, estava na Amazon e no Mercado Livre. Coisa de 1.700 na Amazon, 1.500 no ML. Entendi. E que tipo de produto eles encontraram? Aquelas coisas que a gente vê direto por aí? Celulares que não são homologados aqui, carregadores de procedência duvidosa, aquelas TV Box para streaming, sabe? Muita coisa que o pessoal compra pelo preço, mas sem o selo da Anatel. E qual é o perigo real disso? Por que essa homologação é tão importante assim? Às vezes parece só burocracia, né? Então, não é só burocracia não, é segurança mesmo. Um produto sem homologação, ele não passou por testes aqui no Brasil. Isso quer dizer que ele pode superaquecer, pegar fogo, até explodir. Credo! Imagina um carregador explodindo do lado da cama. Pois é, e tem mais. Pode dar interferência em outros serviços, tipo Wi-Fi, rádio, TV. E as falhas de segurança. Vazamento de dados, por exemplo, especialmente em TV Box e celular. É um risco grande. Complicado. E a Anatel tá fazendo o que além de lacrar? Tá cobrando as empresas? Sim, tá cobrando colaboração. Mas parece que não está sendo suficiente. Porque eles chegaram a entrar na justiça contra a Amazon e o Mercado Livre. A alegação é que, mesmo depois de avisos, esses produtos continuaram sendo vendidos. A briga tá séria então. E as empresas, o que elas dizem? Elas afirmam que exigem sim a homologação dos vendedores que usam a plataforma, os parceiros. Mas, na prática, a fiscalização da Anatel mostra que ainda está passando muito produto irregular. É um desafio logístico e de controle enorme para elas também, imagino. Sem dúvida. Bom, saindo um pouco da fiscalização, mas ainda na tecnologia que a gente usa todo dia, o Android Authority trouxe uma matéria interessante. 5 razões para talvez trocar o Chrome pelo Brave no Android. Já ouviu falar do Brave? Já sim, é um navegador que foca bastante em privacidade. A matéria destaca uns pontos bem legais. O primeiro é a opção de forçar o modo escuro em qualquer site. Ah, isso é bom. Tem site que ainda insiste no branco total, né? Para quem tem enxaqueca, como a autora menciona, deve ser um alívio. Exatamente. Outro ponto forte é o bloqueador de anúncios e rastreadores que já vem nele embutido. E você pode escolher liberar para sites que você confia ou quer apoiar. Isso é prático. No Chrome a gente geralmente precisa instalar extensões para isso, né? Isso. E aí entra o terceiro ponto, menor necessidade de extensões. O que, segundo a matéria, aumenta a segurança e a privacidade, porque cada extensão é uma porta a mais para problemas, né? Faz sentido. Menos coisa instalada, menos risco. O que mais? Tem o buscador próprio deles, o Brave Search. A autora considera ele até mais preciso que o Google em algumas buscas específicas. Claro, ainda tem anúncios e a generativa lá, mas é uma alternativa. Interessante ter uma alternativa direta ao Google Search dentro do navegador. E o último ponto? Mais controle sobre privacidade e configurações gerais. Tipo, você pode desligar aqueles resumos de IA que estão aparecendo em tudo, bloquear JavaScript mais facilmente, bloquear embeds de redes sociais, personalizar como o YouTube funciona dentro dele. É bem mais granular o controle. Olha, parece que o foco é mesmo dar mais poder para o usuário decidir o que ele quer ver e como quer navegar. Privacidade e customização em alta, como você disse. Com certeza. E falando em segurança, mas agora voltada para o aparelho físico, a Samsung está com uma iniciativa no Reino Unido. Ah, é? O que eles estão fazendo lá? Em parceria com o governo britânico, eles estão mandando alertas para os usuários de celulares Galaxy, a matéria do Android Policy. O objetivo é fazer o pessoal ativar novos recursos anti-roubo que eles lançaram. Recursos anti-roubo, tipo, além do buscar o meu telefone que já existe? O que tem de novo? Tem coisa bem mais sofisticada. Uma função chama bloqueio por detecção de roubo. Usa IA para sacar se o celular foi roubado.
tipo pelo movimento brusco, e aí bloqueia a tela na hora. Uau! IA para detectar o roubo? Que mais? Tem também o bloqueio de dispositivo offline, que dificulta desligar o celular ou a rede para ele não ser rastreado, e o bloqueio remoto, que é mais padrão. Mas tem uns exclusivos da linha Galaxy. Exclusivos? Conta aí! Um é a verificação de identidade. Se alguém tentar fazer alguma mudança muito sensível no celular, tipo trocar senha ou desativar a conta, e o celular perceber que não está num local familiar, ele pede uma confirmação biométrica extra. Ah, boa ideia! Para evitar que o ladrão mexa em tudo logo de cara. Exato. E tem o atraso de segurança. Se tentarem resetar a biometria ou a conta fora de um local confiável, o sistema impõe um atraso de 1 hora. Dá tempo para o dono tentar bloquear tudo remotamente. A ideia geral desses alertas é que as pessoas saibam que essas ferramentas existem e as ativem, né? Aumentar a conscientização. Muito bom ver a tecnologia sendo usada para dificultar a vida de quem rouba celular. Agora, mudando completamente de assunto. Uma matéria da ZDNet com um título que chama a atenção. Por que o fim do Google, como conhecemos, pode ser sua maior oportunidade? O que está pegando com o Google? O título é forte. O artigo discute principalmente o impacto do julgamento antitrust que o Google está enfrentando lá nos Estados Unidos, e cita um depoimento específico do Ed Cui, um executivo da Apple. O que ele disse? Ele confirmou que o uso da busca do Google nos iPhones tem caído. As pessoas estariam migrando usando mais ferramentas de IA generativa, tipo ChatGPT e outras, para buscar informação, em vez de ir direto no Google. Isso é significativo. Quer dizer que a IA está mesmo começando a morder o território da busca tradicional. Parece que sim. O autor do artigo até acha que o processo antitrust pode ser meio tardio, porque a IA já está mudando o jogo de qualquer forma. Mas o ponto principal é o alerta. Negócios que dependem muito do Google, tipo quem vive de SEO, de Google Ads, vão sentir o impacto, né? Exatamente. Menos tráfego vindo da busca, menos dados sobre os usuários para direcionar anúncios. O cenário pode mudar bastante para muita gente. Tá, entendi a parte do fim do Google como conhecemos. Mas e a maior oportunidade? Onde ela entra? A oportunidade, segundo o texto, está em não colocar todos os ovos na cesta do Google. É hora de construir uma marca pessoal forte, sabe? Ter seu próprio público, sua comunidade. Tipo, ter sua própria lista de e-mail, seu grupo, seu canal direto com as pessoas. Isso. Possuir seu tráfego, como diz o artigo. Focar na conexão humana, no relacionamento, que é algo que a IA, por mais avançada que seja, não consegue replicar da mesma forma. É um chamado para diversificar, para fortalecer a própria base. Uma visão interessante. Adaptar-se à mudança, né? Bom, saindo do mundo digital e indo para algo mais físico, energia limpa e água. O Inside Climate News falou de painéis solares flutuantes. Como assim? É uma ideia bem bacana. A matéria foca num projeto da Gila River Indian Community, uma comunidade indígena lá no Arizona. Eles estão cobrindo um canal de irrigação com painéis solares. Cobrindo a água com painel solar. Para quê? Tem 2 objetivos principais. Primeiro, gerar energia limpa, claro. Mas o segundo é super importante naquela região: reduzir a evaporação da água. Cobrindo o canal, menos água se perde para o sol. E isso é crítico numa área que depende do Rio Colorado, que está sofrendo com a seca. Nossa, que sacada! Resolve 2 problemas de uma vez: energia e conservação de água. Isso já está sendo feito em outros lugares? Esse projeto indígena é pioneiro lá nos Estados Unidos em canais. Mas a ideia de colocar painéis em reservatórios maiores já existe e está sendo estudada. O NRDL, que é um laboratório de energia renovável americano, fez um estudo mostrando que cobrir os reservatórios federais poderia gerar uma quantidade enorme de energia e economizar muita água, otimizando até a geração hidrelétrica. Parece promissor demais. Tem algum porém, alguma desvantagem? Tem alguns desafios, sim. O custo para instalar painéis flutuantes geralmente é maior do que instalar em terra firme. Precisa de estruturas especiais, ancoragem. Imagino. E a eficiência dos painéis? Muda alguma coisa por estarem sobre a água? Pode haver uma leve redução na eficiência por causa do reflexo da água ou umidade. Embora alguns estudos sugiram que a água pode até ajudar a resfriar os painéis, o que seria bom. Outra preocupação é o impacto no ecossistema aquático e potenciais emissões de gases de efeito estufa que podem sair da água que fica coberta.
E, claro, o impacto na recreação se for um lago usado para isso. Entendi. Então não é uma solução mágica, mas uma ferramenta a mais, né? Exato. O artigo menciona que a tecnologia ainda enfrenta um certo ceticismo de alguns gestores de água, mas é vista como parte de um conjunto de soluções, não uma bala de prata, mas talvez um silver buckshot, como dizem lá. Uma das várias soluções importantes. Legal. Agora, voltando para o mundo corporativo e digital. A TechRadar Pro publicou que empresas fora dos Estados Unidos, especialmente no Reino Unido, estão querendo diminuir o uso de serviços de nuvem americanos. Por que essa movimentação? O principal motivo parece ser soberania de dados e preocupações com segurança. Um relatório de uma empresa chamada Civo indicou que mais de 60% dos líderes de TI britânicos acham que o próprio governo deveria parar de usar nuvens americanas. 60% é bastante gente preocupada. E qual o risco que eles veem? Riscos de segurança, claro, mas também econômicos e até tarifas. A ideia de ter os dados hospedados sob outra jurisdição com leis diferentes, como o Cloud Act americano, que permite acesso a dados, preocupa muito. A soberania dos dados virou prioridade para 61% deles. E a confiança na tecnologia americana, tipo a IA? Baixa. Nesse contexto, só 36% disseram confiar na IA das Big Techs americanas para lidar com os dados corporativos deles. Eles percebem as regulamentações da Europa e do próprio Reino Unido como mais seguras, mais protetoras. Essa tensão entre soberania de dados e a globalização dos serviços de nuvem está ficando cada vez mais evidente, né? Parece que a tendência é buscar mais controle local. Com certeza. É um movimento para ficar de olho. E já que a gente tocou em IA de novo, a Character AI, aquela plataforma de chatbots personalizáveis, está lançando novidades, segundo a TechCrunch. Ah, sim, aquela plataforma onde o pessoal cria personagens para conversar, né? O que eles estão aprontando? Estão entrando forte no multimídia. Primeiro, liberaram para todo mundo uma ferramenta chamada Avatar FX, que gera vídeos curtos com os personagens da plataforma. Vídeo gerado por IA com os personagens? Tipo, eles falando e se mexendo? Exatamente, isso. E também criaram as cenas. São tipo historinhas pré-definidas, onde você pode colocar os personagens para interagir. E para completar, lançaram um feed social dentro da plataforma para a galera compartilhar essas criações, os vídeos, as cenas. Parece uma expansão grande. Mas essa plataforma não tem umas polêmicas no histórico? Lembro de ter lido algo sobre o uso dos chatbots? Tem sim, e essa é a grande preocupação que a matéria levanta. Já existiram casos de chatbots na Character.ai que foram usados para fins bem problemáticos, até incentivando comportamentos perigosos ou abusivos. E agora com o vídeo, o potencial para problema aumenta, né? Tipo deepfakes. Exatamente. O risco de uso malicioso, como criar deepfakes ou desinformação usando esses avatares, é real. A empresa diz que tem salvaguardas, como bloquear o upload de fotos de pessoas reais para criar personagens e colocar marcas d'água nos vídeos gerados. Mas será que é suficiente? É sempre uma corrida entre a tecnologia e o mau uso, né? Pois é um ponto que exige muita atenção, tanto da empresa quanto dos usuários e reguladores. A tecnologia avança rápido demais. Verdade. Bom, vamos mudar de cenário agora e para um contexto bem diferente. Ucrânia. A Business Insider trouxe 2 matérias. A primeira fala de uma operação chamada Spiderweb. Que teia de aranha foi essa? Foi um ataque ucraniano com drones, mas muito engenhoso e audacioso. O alvo foram 4 bases aéreas russas bem dentro do território russo. 4 bases de uma vez? E qual foi a tática inovadora? O pulo do gato foi como eles fizeram. Em vez de lançar drones de longe, que poderiam ser detectados e abatidos pelas defesas aéreas russas de longo alcance, eles usaram drones menores. E esses drones foram, tipo, contrabandeados para perto das bases. Contrabandeados? Como assim? Escondidos em caminhões, segundo a reportagem. Chegando perto do alvo, eles montaram estruturas disfarçadas e lançaram os drones de lá. Uma tática de infiltração quase. E a Ucrânia alega ter atingido, entre danos e destruição, 41 aviões russos nesse ataque coordenado. 41 aviões. Caramba, isso tem implicações gigantescas, imagino. Enormes.
Primeiro, mostra uma vulnerabilidade séria nas defesas dessas bases russas. Segundo, a capacidade de inovação da Ucrânia, adaptando táticas de guerrilha para os drones. Terceiro, aumenta o alcance efetivo dos ataques ucranianos. E introduz essa ideia dos drones adormecidos, né? Drones adormecidos. Drones que podem ser escondidos previamente dentro do território inimigo e ativados depois. É um novo pesadelo para a defesa militar no mundo todo. Como proteger tudo o tempo todo contra algo que já pode estar lá dentro? Realmente. Muda a forma de pensar a defesa. E qual a segunda notícia da Ucrânia, também da Business Insider? É sobre uma arma nova, desenvolvida lá mesmo na Ucrânia. Uma torreta automatizada que usa IA para derrubar drones inimigos, especialmente os Shahed, aqueles drones iranianos que a Rússia usa bastante. Uma torreta com IA, tipo aquelas de filme de ficção científica? Quase isso. Chama Sky Sentinel. Ela usa inteligência artificial para fazer tudo: detectar o drone inimigo, ou até mísseis cruise mais lentos, rastrear o alvo, mirar. A única coisa que ela não faz sozinha é atirar, precisa de uma autorização final de um operador humano. Ah, então ainda tem um humano no controle final. E já funcionou? Um protótipo, segundo a matéria, já teria derrubado 6 drones Shahed em testes reais. E o grande trunfo dela é o custo. Custo? É mais barata que as defesas atuais? Muito mais barata. Custa cerca de $150 mil para montar uma. Compara isso com os mísseis de defesa aérea que custam milhões de dólares cada um. Para a Ucrânia, que enfrenta ataques em massa com esses drones baratos, ter uma defesa eficaz e de baixo custo é crucial. E o fato de ser totalmente desenvolvida lá mostra a capacidade tecnológica deles também. Impressionante como a tecnologia está moldando esse conflito, né? Soluções inovadoras surgindo sob pressão. Bom, para a gente fechar essa edição, vamos falar de um produto mais pé no chão, um gadget. A ZDNet fez um review de um tablet Android, o Dude T30 Max. Disse que surpreendeu. Por quê? Era baratinho. Exatamente. Custa uns $350, o que para um tablet com as especificações dele é bem acessível. E o reviewer ficou bastante impressionado. O que ele destacou de bom? Primeiro, a tela. Gigante. 12,4 polegadas, resolução 4K, brilhante e com bordas finas. Isso já chama atenção nesse preço. Depois, o desempenho. Ele usa um chip Helio G99 da MediaTek, que não é top de linha, mas deu conta do recado para uso geral, multimídia, até alguns jogos. E o som? Tablet grande assim, às vezes o som decepciona? Pelo contrário. O som dos 4 alto-falantes foi muito elogiado, considerado ótimo para ver filmes e ouvir música. E a bateria? Grande também, imagino. Enorme, 10.800 mAh. O reviewer disse que com uso leve passou quase uma semana longe da tomada. Isso é raro hoje em dia. E até o reconhecimento facial, que às vezes falha em aparelhos mais baratos, funcionou bem. Nossa, parece bom demais para ser verdade por esse preço. Não teve nenhum ponto negativo? Teve sim, claro. O leitor de digitais que fica na lateral foi considerado meio instável, falhava às vezes. A capinha que vem junto com ele é meio frágil, não protege tanto. E a tela, apesar de boa, reflete bastante a luz ambiente, o que pode atrapalhar em lugares muito claros. Ah, entendi. Detalhes que podem incomodar alguns, mas talvez aceitáveis pelo preço. Exato. A conclusão do review foi essa: um custo-benefício excelente. Para quem busca um tablet Android grande, com boa tela, bom som e bateria gigante, sem querer gastar uma fortuna, ele se mostrou uma opção bem competente. Legal saber dessas alternativas mais acessíveis que entregam bem. Ótimo resumo de tudo hoje. E por essa edição é só. Esperamos que tenham achado útil e interessante. É isso aí. Se gostaram, não esqueçam de deixar seus comentários, curtir o episódio e, claro, compartilhar com os amigos, com quem possa se interessar por esses assuntos. Ajuda muito o Ponto Geek a continuar trazendo essas análises para todo mundo. Verdade. Obrigada pela companhia e até a próxima.